Irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus, amém? Todos são bem-vindos a esse momento de estudo, de comunhão, de confraternização. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é nessa certeza que nós vamos juntos celebrar o nome do Senhor. Nós estamos estudando os títulos de Jesus. Na semana passada nós demos ênfase a um título onde Jesus se encontrava no Sinédrio. O Sinédrio tinha poder religioso, poder político e poder judiciário. Se o Sinédrio desse uma sentença a Jesus, como estava querendo sentença de morte, ele já sairia dali daquele episódio, já direto para o cumprimento da sentença, porque na sentença nós sabemos, tem a sentença definitiva, né? E aquela sentença recorrível, no caso ali seria a sentença definitiva. E aí nós vamos vendo e aprendendo os diferentes títulos de Jesus. Emanuel, Deus conosco, Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Deus, Senhor, Verbo, Servo, Cordeiro de Deus, Sumo Sacerdote, Mediador. De tantos títulos existentes na Bíblia, nós sabemos que todos eles servem para uma identificação ou apresentação de Jesus. Vamos orar a Deus antes de começar o estudo? Senhor Deus, nós te damos graças pela bênção desse encontro na noite desse dia, pela tua rica providência. O teu amor, a tua graça nos trouxe a esse encontro. E a alegria no nosso coração, ó Deus, gera em nós expectativas com a leitura da tua palavra, na certeza de que sairemos aqui com conhecimento bíblico e edificados. Em Cristo Jesus. Amém. Deixa eu beber uma água santa dessa aqui. Depois eu preciso contar. A senhora tem que me lembrar a história da água, viu, dona Vera, que eu tenho que contar no final do culto. A senhora não sabe nem que história é, né? Mas a senhora me lembra. Abra sua Bíblia em João 1, João, capítulo 1, versículo 38. João, capítulo 1, versículo 38. E lê também o versículo 30, João capítulo 1, versículo 30 e o versículo 38. Então, isso também é um título que foi dado a Jesus, né? Rabir, que quer dizer mestre. Então, Jesus é mestre. Nós vimos isso aqui numa mensagem que foi falada aqui de púlpito, quando Pedro, na pescaria, da grande pescaria, na multiplicação, ele chama Jesus de mestre, porque Jesus estava ensinando no seu barco. O barco era de Pedro, Jesus estava lá sentado e ensinando. E ele chamou Jesus de mestre. E depois, na mesma narrativa bíblica da pesca maravilhosa, ele vai chamar Jesus de Senhor. Né? São títulos que apontam justamente para o ministério de Jesus. João capítulo 1, aí, versículo 38. João capítulo 1, versículo 38.
Quem encontrou pode ler. E Jesus, voltando-se e vendo que eu seguia, na verdade eram 2 discípulos de João Batista, que estavam seguindo a Jesus, e na curiosidade de Jesus, Jesus voltando-se e vendo que eu seguia, disse-lhe: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aí essa narrativa faz uma referência a outra narrativa bíblica. Mas o que eu queria mostrar é justamente esse texto do versículo 38, versículo 29. Respondeu: vinde e vê. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Quer dizer, também aqui, nesse contexto, uma mostra de que Jesus era humano, porque tinha casa, onde morava, onde residia, e ele chama os discípulos para esse momento. E aí, versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo a Jesus. E aí, versículo 41, ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 2 títulos aí, né? Messias, que quer dizer Cristo, né? E aí a gente vai vendo esse detalhe aí. Vamos aí para mais uma narrativa aí que vai nos ajudar também a ir tendo diferentes compreensões dos ensinos das titulações de Jesus. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha essa narrativa como nos chama a atenção, porque tem vários detalhes na titulação de Jesus. Lê de novo aí, presbítero, por gentileza. Porquanto há um só Deus, né? Ele está dando ênfase aí, um só mediador entre Deus e os homens. Então, um título aí dado a Jesus também é mediador. Não só isso, ele vai enfatizar Cristo Jesus, homem, porque Jesus tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Cristo Jesus, homem. E aí a gente vai vendo o projeto bíblico de cada detalhe que aparece nessa titulação que é dada a Jesus. Ele, Deus, um só Deus, né? Esse Deus, na pessoa de Jesus, como divindade, ele é mediador entre o homem e Deus, e de uma forma bem presente. Cristo, que quer dizer ungido de Deus, e esse ungido, Jesus, homem. E aí nós vamos percebendo esses fatos que vão acontecendo. Jesus, homem, quer dizer, varão de Deus, né? Varão de Deus. Outro texto que nos chama a atenção também, está aí em Atos 2:36. Atos 2:36.
Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor é a palavra que mais aparece na Bíblia, 8.147 vezes. Um livro, na proporção da Bíblia, 66 livros, e com essa dimensão, esse quantitativo de palavra, mostra a ênfase dada, essa titulação dada pelo próprio Deus, que Jesus vai ter títulos que foram dados por homens, título que ele mesmo atribuiu a si mesmo, e título dado por Deus. João 1, versículo 1. João 1, versículo 1. Se você pegar essa palavra, é interessante. Por intermédio dele. Jesus está sendo o intermediário entre nós e Deus. E se você prestar atenção ao texto, a narrativa diz que tudo foi feito por intermédio dele. Ele continua como esse agente intermediador, não só do ato criativo, mas também do relacionamento humano. E a gente vai percebendo justamente esses valores aí que estão presentes. Vê outra narrativa bíblica aí de Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Reconhecido em figura humana. Por quê? Tinha movimentos filosóficos e religiosos que Jesus tinha a aparência de espírito e não de humano, que na verdade negava a humanidade de Jesus. E a narrativa bíblica está reforçando essa aparência humana de Jesus. Vamos ver outro texto aí. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Aí tem um detalhe interessante. Vê aí o versículo também, versículo 8 e o versículo 6, do 7 aí. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem Cristo, porém ali, aquele de quem se Testifica. Volta lá para o 26 e lê pausadamente aí, o 26. Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Continua. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Então, o projeto de Deus, na coisa substitutiva do sacerdote, que aí está apresentando a Jesus como esse substitutivo, mostra como Deus queria que fosse o sacerdote. Porque o sacerdote, por influência religiosa, ele desenvolvia o papel no templo,
de fazer os sacrifícios, e do ponto de vista religioso, no Sinédrio, mas no Sinédrio visando interesses de grupos e de pessoas. E aí, nessa proposta dada por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, era para que fosse essa coisa substitutiva, algo precioso, algo novo. Vamos lá para outra narrativa bíblica aí. João 6:35. João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Olha que fatos, olha que informações Jesus está passando assim. Eu sou o pão da vida. Por quê? Do ponto de vista material, sem pão, o homem não sobrevive. Não tem sobrevivência sem pão. E a gente precisa colocar pão diariamente no corpo. É uma necessidade corporal de sobrevivência. E olha a narrativa bíblica. Jesus está fazendo uma coisa substitutiva do ponto de vista de um modelo de referência espiritual e emocional. Lê de novo aí para ele. Eu sou o pão da vida, né? Continue. O que vem a mim, jamais terá fome. O que vem a mim jamais terá fome. Por quê? Nós temos fome diariamente. É uma necessidade. É a maneira de saciar o corpo. O corpo é saciado pela necessidade que nós temos dentro de nós mesmos, que é a fome. A fome faz você procurar o alimento. Aí Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, quem vê a mim, lê a sequência aí. Jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Bom, pão e água. Pão e água. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, é no sentido de saciar essa coisa da sociedade como pão para a sociedade. Mas o pão da vida, pão esse, que emocionalmente e espiritualmente eu preciso buscar e alimentar, e alimentando de tal maneira. E não só isso, como também do ponto de vista da sede, né? Porque pão para o corpo, água também para o corpo. Água e pão tem relacionamento, se relaciona. Você não pode viver só de pão, também você não pode viver só de água. Então você precisa do pão e da água. Quando Jesus faz uma referência, eu sou o pão, agora do ponto de vista espiritual, mostra justamente essa finalidade maior e primeira. Vamos lá para outro versículo aí. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. Vamos voltar lá. De novo, né? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que fato que nos chama a atenção. A realidade da prática religiosa daquela época era o cordeiro, um animal racional, é levado ao templo, o sacerdote, imolando esse animal, faz com que aquele que levou o animal fique livre da sua culpa.
Mas a pessoa que pecou ou que tinha qualquer outra dívida com Deus, ele tinha que levar o cordeiro. E de acordo com a história, diz, ou dizia-se, ou diz, que existia lá os cordeiros, quando você entrava no templo, um lugar reservado, onde recebia os cordeiros, que eram sacrificados. E você podia ver o cordeiro que ia ser sacrificado. E aí João Batista, de uma forma, como você queira pensar, João Batista, num ato, olha a leitura, no dia seguinte, viu João a Jesus e aponta o homem andando, e João Batista diz, ué, olha o cordeiro. Olha o cordeiro, gente. Gente, olha o cordeiro. É o cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha que responsabilidade do João, que aos nossos olhos, se nós fôssemos olhar hoje, não, o cara virou um lunático. Não é normal. Se eu vou lá no templo e vejo lá os cordeiros que são imolados para o sacrifício, o cara aqui sai desse lugar aqui do templo e me mostra um homem caminhando na rua e diz, não, agora é ele, agora é ele, agora é ele, agora é ele. Tudo agora é com ele, mudou tudo, mudou tudo. Então, essa mudança abrupta, e foi uma mudança abrupta, era justamente para mostrar a proposta de Deus da questão substitutiva. Vai sair o cordeiro, vai sair o sacerdote, entra o cordeiro e entra o próprio Jesus agora para fazer essa tarefa, essa missão, com essa grande responsabilidade. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado do mundo. Você vê que não é uma coisa restrita, é do mundo. Porque quando nós celebramos a ceia, está lá em Mateus 26, diz que o sacrifício que Jesus fez, um sacrifício, nós sabemos disso, que é um sacrifício suficiente para salvar toda a humanidade. E apenas eficiente para os eleitos de Deus. Porque nem todos serão salvos. No mundo, Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho. O sacrifício aqui para o mundo, mas nem todos receberão a graça da salvação. Vamos lá para outro texto que também reforça essa questão da titulação de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, capítulo 5, versículo 23. Ó, Cristo é o cabeça da igreja. E ele é o salvador do corpo. Parece que a matéria aqui se tornou algo precioso do ponto de vista também de alma. Nós somos dicotômicos, nós temos alma e corpo. E não como às vezes prega, alma, espírito e corpo. Nós não somos tricotômicos não, alma, corpo e espírito. Nós não somos, nós somos alma e corpo. A alma é o fôlego que Deus deu. O corpo é a matéria que foi feita do barro, do pó da terra que Deus deu. Só que, do ponto de vista de estudo, a alma pode ser visto como espírito. Do ponto de vista de estudo, de pesquisa. Mas nós somos dicotômicos, corpo e alma.
E aí ele está falando justamente de Jesus, né? Que é salvador do corpo. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja. E essa cabeça, na verdade, se move, como nós vimos na lição de domingo, muitos membros e um só corpo. Um só corpo. E a cabeça é justamente uma parte preciosa do corpo, porque, na verdade, vai mostrar a sua direção. Por exemplo, do ponto de vista jurídico, tá? Vou apenas ilustrar para vocês compreenderem, tá? Não sei se todos estão vendo aqui. Aqui está o município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aqui está o município de São Paulo, tá? Eu estou aqui batendo em São Paulo, eu estou batendo aqui no Rio de Janeiro. Se a pessoa morreu, foi assassinada, qualquer coisa, numa linha limítrofe aqui, e a cabeça está do lado de São Paulo, o crime, tudo vai se direcionar para São Paulo. E se tivesse do lado do Rio, seria... Então, a cabeça também tem essa valorização ou valoração do ponto de vista jurídico, como também do ponto de vista exemplificado, dado aqui por Jesus. Então, a cabeça do reino de Deus, a cabeça do reino não humano, não terreno, não terrestre, mas de Deus. Outro versículo aí, Mateus 23, versículo 10. Mateus 23, versículo 10. Mateus 23, versículo 10. Quem encontrou aí pode ler. Então, guia também uma titulação dada, não é, para Jesus, porque é comum no nosso contexto fazer referências a guias, né, guias do ponto de vista religioso. Morei muito tempo na Bahia e vi muito questão de macumba, lá perto de casa e tudo mais, e tinha as pessoas que eram treinadas nos templos lá, para serem guias religiosos do candomblé, da macumba, eram guias. E aí Jesus está dizendo justamente, não, guia aqui ele, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele sendo o nosso guia. Outro texto que vai nos ajudar também a termos uma compreensão é 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então, olha, 3 títulos aí, né? Jesus Cristo, se quiser, o justo e advogado. Isso é muito sério. Na justiça comum, na justiça secular, você, para buscar
Jesus aparece como advogado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Justo. Por quê? Você vai encontrar advogado injusto. Vai. Você vai encontrar juiz injusto. Vai. E aí, nessas causas que nós muitas vezes pleiteamos, tentamos buscar nosso direito, e muitas vezes nosso direito é ludibriado ou negado, ou não vem atender aquilo que a gente buscou, justamente, às vezes, cai nessa questão do direito que não está sendo aplicado de forma justa. Lembra da história da viúva e do juiz iníquo? É justamente mostrando, e isso serve de referência para todos nós. Por quê? Quando eu busco uma causa na justiça, e eu não ganho essa causa, ela foi analisada por um juiz. Tá? Esse juiz pode dar uma sentença definitiva, acabou, chega, você não tem direito a nada. Você não pode mais buscar a justiça por essa causa, porque já tem sentença definitiva. E existe aqueles casos em que às vezes você recorre, você busca, mas a sentença já foi dada, mas essa sentença é recorrível. E aí, com essa sentença recorrível, você pode buscar uma nova versão para uma outra sentença que venha favorecer aos seus interesses pleiteados, né? E aí a gente vê esse advogado, né, junto ao Pai, a quem vai tomar a decisão por você e para você, Jesus Cristo, o justo. E outro texto também vai nos ajudar, Efésios 2:20. Outra titulação. Efésios 2:20. Pedra angular. O pessoal de arquitetura, de engenharia, de construção, conhece bem esse termo, a pedra angular. É que naquele contexto do Antigo Testamento, início do Novo, e até hoje ainda, em algumas construções, você não tinha essa facilidade com o cimento, com a argamassa. Então, aquela coisa de fazer a volta da obra, precisava muitas vezes de uma pedra especial. E essa pedra angular seria a pedra que dá contorno à necessidade daquela obra. Então, ia contornar, ia dar contorno. A semelhança de Cristo Jesus, ele é essa pedra angular que vai contornar uma edificação, e essa edificação são as nossas vidas, que nós somos edificados no Senhor, para o Senhor e pelo Senhor, justamente com essa referência de pedra angular. Pedra angular. Vê aí, Hebreus 12:2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Autor e consumador da fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é do consumador da fé.
E aí você vai compreender essas terminologias que aparecem na Bíblia, justamente para reforçar. Ele é o autor e consumador da fé. E como autor e consumador da fé, nós vamos vendo o projeto e o propósito de Deus. E para finalizarmos, irmãos, 2 textos aí. 1 Pedro 2:25. 1 Pedro 2:25. Pastor e bispo da vossa alma, porque nós estávamos como ovelhas desgarradas, porque a tradição daquela época tinha o pastor, o personagem que cuidava dos rebanhos, das ovelhas. Esse era o pastor. E ele acrescenta bispo da vossa alma, como as ovelhas desgarradas precisavam do controle e do cuidado do pastor, a semelhança da nossa vida, como ovelhas desgarradas, nós precisamos do pastor e bispo para a nossa alma, como algo precioso para as nossas vidas. João, capítulo 15, para encerrar, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Como é que você vê esse texto aí? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Alguém quer comentar isso? Quer falar? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. É porque a videira foi símbolo de Israel. Ela é muito especial. Ela é trazida, ela chega lá do Antigo Testamento. E vai nesse projeto, nesse trajeto aí, como videira de Deus. Eu sou a videira, né? E meu pai, o agricultor. A videira que precisa dos cuidados especiais para produzir aquilo que ela tanto precisa produzir. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. É o mover de Deus, o agir de Deus, mostrando como ele é cuidadoso para com a nossa vida. E esse cuidado se tipifica também nos títulos que Jesus se apresenta, tá? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo sobre os títulos de Jesus e vamos ter momentos de oração. Uma coisa muito importante, ore pelo seu pastor.